Olá, ouvintes do Papo de Vendedor VET. Hoje nós estamos aqui no segundo episódio e hoje eu trago um convidado muito especial. Ele que é CEO da DC Dismal Compass, é um cara muito renomado, referência em gestão, em liderança, em gestão de projetos, professor e além de ter muita teoria com a sua profissão, com a sua execução, traz muita prática e a gente vai promover insights muito valiosos. Eu estou super ansioso para conhecer a jornada desse grande profissional e trazer insights aí para vocês no mercado Pet Vet. No ano de 2024 vai ser um ano de muito planejamento, de muita confiança, de muito carinho. Eu tenho a honra de receber aqui o CEO da DC Dismal Compass, Lauri Amaral, e como de costume, trago aqui um presente para ele, para a gente dar início aqui ao nosso podcast. Opa. Um Planner 2024. Opa, nada mais apropriado, né, Marcos? A gente começar essa organização. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Obrigado a todos aí pela atenção e um prazer. Vamos trocar ideias. Vamos trocar ideia. O prazer é meu. Queria, Lauri, que a gente começasse falando um pouco da sua jornada, né, do seu trabalho, como é o Lauri no dia a dia, como foi essa trajetória para a gente começar a esquentar nosso podcast. Legal. Muito interessante falar de papo de vendedor, né? Porque acaba todo mundo estigmatizando, eu não sei vender, eu não gosto de vender, e eu falo que eu sou um eterno vendedor, né? Então, eu comecei realmente na área, comecei com office boy, depois vim trabalhar na área operacional, depois fui contagiado para essa área de gestão de projeto, fui para uma área operacional, né, até conseguir entrar na parte mais estratégica, e hoje eu lidero uma empresa de gestão de projetos, né, gestão de projetos, gestão de processo, desenvolvimento de pessoas, que é a DC Dismal Compass. Tenho um prazer de liderar esse time, e hoje a gente promove muita transformação organizacional dentro das empresas. E eu acho que o plano de fundo, né, do que a gente vai falar aqui é gestão de projeto, gestão de processo, e que não deixa de falar de pessoas, né? A gente trabalha de pessoas para pessoas, e são as pessoas que fazem a diferença. E dentro dessa minha trajetória eu tenho a formação em gestão de projeto, uma certificação internacional em gestão de projeto, um mestrado em sistema de gestão, né? E depois disso eu gosto de lidar com pessoas. Eu acho que isso que faz a diferença aí dentro das organizações. E quando a gente fala em gestão de pessoas, né, gestão humanizada, né, do quanto o empresário, seja principalmente aí no nosso papo de hoje do mercado Pet Vet, que mais cresce, né, nos últimos anos e principalmente depois da pandemia, a gente tem esse olhar sobre as pessoas e principalmente em fazer as pessoas performarem bem, né? Eu sei que a DC ela consegue ali trazer grandes treinamentos, né? Eu pude explorar um pouquinho ali o site de vocês e vi, por exemplo, o Team Build que vocês fazem, que é super interessante, de tirar a pessoa ali do ambiente para promover insights que eles possam performar melhor. Como funciona? Assim, tem algum caso legal de um último treinamento desse, Lauri? Temos vários casos, tá, Marcos? Eu costumo dizer que o Team Build ele pode acontecer em um momento específico do ano, que algumas empresas acabam fazendo, mas o Team Build é quase coisa de dia a dia, né? Então a gente tem que estar sempre como líder nessa preocupação do trabalho em equipe. E esse trabalho em equipe, muitas das vezes, ele é prejudicado por um processo e que acaba dando problema com as pessoas, né? Então um processo mal estabelecido que gera ruído dentro do time e que acaba afetando as pessoas. E eu costumo dizer que às vezes você precisa parar, colocar todo mundo no ambiente, fora do ambiente de trabalho, promover atividade para que as pessoas acabem se colocando nessas atividades e comecem a ver o seu comportamento, né, o quanto que aquele comportamento ele se repete no seu dia a dia de trabalho. Então, através das atividades, a gente simula ações do dia a dia, onde a gente consegue trabalhar os comportamentos. Na verdade, aquilo que ele vivencia, aquilo que ele experimenta, é melhor do que aquilo que a gente fala para ele. Então, ele consegue ver na prática aquilo acontecendo. E eu costumo dizer que tem um team build do dia a dia, né? Que é aquele team build onde hoje cada vez mais as pessoas estão, né, trabalhando no home office, as pessoas estão levando a sua comida para trabalhar, e eu costumo falar o seguinte, olha, o dia a dia é um team build. É você conseguir almoçar com as pessoas, saber o que o Marco tem de problema, como é que está o filho do Marco. Então, esse tipo de coisa afeta no dia a dia, porque o Marco não é um robô. No dia a dia ali, ele está ali trabalhando, às vezes a produtividade dele cai porque ele está com algum problema. Então, não quer dizer que você precisa saber da vida pessoal dele, mas saber que aquele momento é um momento onde não adianta você cobrar muito do Marcos, que ele está com um problema pessoal, uma questão. Então, esse tipo de vivência, nós como gestores também temos que pensar, né? Como é que está o team build do dia a dia? As pessoas estão almoçando juntos, as pessoas, cada um leva comida
vida fica no seu canto, não que não possa levar, mas de vez em quando você tem que promover esses encontros, ou então através de pequenas reuniões, pequenos encontros, que as pessoas possam falar e possam falar dos processos, falar dos desafios e como a gente vai vencer isso junto, o que a gente vai reestruturar, o que a gente vai conseguir superar, né? Porque assim, são as pessoas que dão que trazem as soluções para o dia a dia, né? Então eu costumo dizer, a gente pode aprender num team building no treinamento, né? Tem um caso, por exemplo, de um cliente que é o Serasa de São Paulo, que é claro, né? É Sempre Limpo, que é lá o nome, se você for no site, que isso aconteceu de um treinamento de gestão de projetos, que o diretor falou, olha, tem que dar ideia para que vocês trabalhem dentro de sala de aula um projeto que possa ser implementado. E dentro lá de um grupo falou assim, vamos sempre limpo lá o nome, né? Uhum. E aí, na verdade, eles criaram isso, na banca o diretor falou assim, legal, vamos implementar. Às vezes a solução, ela está dentro de casa, não é nada radical, mas é alguém parar e pensar, poxa, deixa eu pensar aqui como, na experiência do cliente, como eu gostaria de ser. Eu vou lá, eu mesmo pesquiso meu nome, se eu sei se eu estou com o nome sujo ou nome limpo, né? Então, assim, isso aí parte de uma ideia, essa ideia, mas você precisa ter espaço para isso. Né? Você precisa ter aquele momento de pensar, de trocar com os colegas de trabalho do que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer diferente. E às vezes isso aí traz um resultado maior do que você às vezes contratar uma consultoria de longo prazo, fazer muita coisa, né? Então eu vejo muito como o simples dá muito resultado. Cara, que legal. Esse é um site super poderoso para o nosso mercado, porque quando a gente fala ali em processos, o mercado veterinário com esse crescimento todo, muitos gestores ainda veem assim, quero ver o resultado, quero ver a venda, quero ter ali o produto final, quero bater a meta de 2024. Mas a inovação, por vezes, como você falou, está até ali na simplificação do processo, né? De redução de um custo. E, inclusive, nesse processo, as pessoas estarem no lugar certo, na hora certa, né? Uma grande dor assim, dos nossos gestores, dos nossos ouvintes aqui do podcast, é o recrutamento e seleção. Né? Então, assim, eu gostaria que você trouxesse, eu sei que você tem muita experiência com gestão de pessoas, com análise, recrutamento de perfil. O que a gente pode hoje aqui trazer de valioso aí para os nossos ouvintes? Separar as coisas, né? Então, às vezes a gente fica, você falou lá, o problema é de meta, o problema é de resultado. Na verdade, isso é quase que uma consequência do seu planejamento, do como você vai chegar lá, né? E às vezes você fica preocupado só no chegar lá. E eu tenho uma experiência para falar aqui, né? Por exemplo, falando de mercado VET, eu como cliente, experiência do cliente. Eu tenho o Zeca, né? que é um Golden Retriever, que ele pegou filária. E eu tive que sair para comprar remédio. Eu passei em 6 pet shops. Tem remédio? Não tem. Tem remédio? Não tem. Tem remédio? Não tem. Na última, um vendedor falou assim, eu não tenho, mas eu consigo para você. Né? Quanto você quer, né? Eu vou fazer uma ligação. Ou você passa lá e pega na minha outra unidade, ou eu levo para você mais tarde. E aí isso me remete a dizer o seguinte, como que a experiência do cliente, às vezes, assim, eu bati em 6 farmácias, ninguém me perguntou qual é a frequência, se eu compro ração também. O cliente, você investe dinheiro de montão para trazer o cliente para dentro da sua loja. E quando você traz o cliente para sua loja, você só dá um não para ele não volta. Né? E aquela experiência que eu fiquei da última loja que eu passei. Né? Ele me perguntou uma série de coisas, você já tem o nosso cartão, você já compra ração com a gente. Olha a riqueza da informação na nossa mão e que o cliente pode fazer, isso aí vai fazer eu bater a meta, isso vai fazer eu chegar lá no resultado. Né? Isso me lembra quando eu trabalhei no bar, quando tinha lá, muito novo lá atrás, que eu aprendi lá com o seu Jair lá do bar. Cara, se alguém vier aqui te perguntar um negócio que não tem, você tem esse caderno aqui, você anota isso aqui. E aí depois, ao longo do mês, você vai ver na frequência com que as pessoas te perguntam isso aqui. E aí depois eu vou saber se eu compro isso ou não para ter em estoque. Quantas empresas têm estocado um monte de produto que ninguém compra? Ou quantas empresas, né, quantas pet shops tem lá, não tem um remédio que o cliente toda vez passa lá para perguntar, mas ninguém fez esse levantamento. Aí você fala assim, falta sistema, não, falta o caderninho lá do seu Jair lá atrás, é o simples. Né? Mas isso aí é questão de mentalidade. Você tem que estar pensando o seguinte, como eu melhoro o meu processo, como eu atendo melhor, foco no cliente, né? Qual vai ser o resultado? Porque senão você sempre acha, falta dinheiro para ter uma ferramenta, para ter uma tecnologia, para ter uma série de coisas. Então isso é um pouco da quebra do paradigma, né? De achar sempre que a solução está fora. E muitas das vezes a solução está dentro. É sentar, conversar, pensar, olhar o seu processo como um todo, como eu atendo melhor, né? Então, assim, por exemplo, eu tive a experiência agora de entrar para tomar um café e você dá bom dia e a moça do café nem olhar para
para você e está no celular. Isso aí é processo. É dizer o seguinte, como que eu quero o atendimento do meu cliente? Quando o cliente entrar, eu tenho que dar um sorriso, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo, senta ali, já vou te atender. Eu pedi um café, só me ofereceu um café, e ninguém me falou assim, ó, mas tem um pãozinho de queijo aqui quentinho, tem não sei o que. E eu estou preocupado só, e muitas das vezes, em espremer meu fornecedor, de comprar mais barato, né? Ou então de contratar alguém com um salário mais baixo. Então o foco às vezes está no lugar errado, né? E o cliente está na minha frente, né? Então como é que eu penso às vezes, muitas das vezes, como é que eu faço para aumentar a minha receita? E às vezes eu fico preocupado lá só na questão do custo, e às vezes eu tenho como melhorar o meu custo, eu diminuir o tamanho do meu estoque, o tamanho do aluguel que eu pago, uma série. Então assim, é pensar um pouquinho de forma diferente, mas não só você como dono, trazer todo mundo para pensar. Então isso é um pensamento, é uma mudança de mindset. Um mindset super importante, porque dentro dessa configuração ali, quem está pensando no negócio e também quem faz o negócio, precisa estrategicamente colocar a pessoa no lugar certo para que os processos que você falou, que sejam mapeados, diagnosticados, melhorados, para reduzir custos. Também aí muitas pessoas, muitos gestores pensam assim, não, precisamos do marketing digital para atrair mais clientes. E aí quando tem ali o cliente tomando um cafezinho, não consegue converter, melhorar o ticket médio. Nessa sua percepção assim de tantos anos de experiência, é muito difícil a gente encontrar o perfil ideal para a posição certa? Sim, é difícil, tá? Contratar pessoas não é uma tarefa fácil. Mas respondendo, até complementando a pergunta anterior, muitas das vezes a gente tem um processo, às vezes, assim, muito padrão de contratação. Eu preciso de um atendente. Não. O que eu quero? Que tipo de comportamento que eu quero de um atendente dentro da minha empresa, né? Então, lá do cafezinho, que tipo de comportamento? Por quê? Você às vezes vai lá, contrata só o atendente, bota para dentro e depois você fica querendo mudar o comportamento da pessoa. Qual o custo para fazer isso? Então eu tenho que saber muito bem assim, qual é a atribuição, o que ele vai fazer, o que eu espero não só do técnico, mas do comportamental dessa pessoa. E muitas das vezes não é só pelo currículo. Isso pode acontecer no veterinário, numa empresa de consultoria, qualquer outra empresa. Às vezes o RH lá se preocupa em contratar, eu tenho que contratar um atendente e manda para trabalhar com você. A pessoa não tem a menor empatia para trabalhar com você. Então o quanto que a gente tem que estar preocupado em saber o que eu espero dessa pessoa e o que ela realmente vai fazer também. Porque muitas das vezes você coloca lá uma atribuição enorme, quase que precisa de um cargo de diretor, e depois botar a pessoa para ser um atendente. E aí gera desmotivação. Então esse tipo de coisa precisa estar alinhado, exatamente o que eu preciso, o que a pessoa vai desempenhar. E para você poder, inclusive, deixar claro para ela sobre o que eu vou te cobrar. Qual é a minha expectativa sobre o seu desempenho. Então isso realmente é uma relação de investimento em contratar melhor. Tá? Então é uma coisa que você precisa estar, o cuidado de quem você traz para dentro da sua empresa, para dentro do seu negócio, qual é a cultura do que você quer, porque depois ninguém muda ninguém, né? E aí você trabalhar essa pessoa, às vezes tem que dar treinamento. Eu tive um caso de um cliente que fala, eu contrato aqui gerente de projetos, isso ficou marcado para mim. Aí o contrato, era uma diretora, falou assim, eu contrato, boto o cara aqui, 3 meses depois o gerente dele fala assim, poxa, eu preciso de um treinamento para ele gerenciar o projeto. Alguma coisa está errada nessa contratação. Né? Se eu já contratei um gerente de projeto, um cara já... Então eu tenho que investir bem nessa contratação, porque depois o custo de desenvolvimento ou desmotivação do restante do time de alguém que veio para fazer algo que não sabe fazer. Né? Então é esse tipo de exemplo que vale a pena investir. Saber o que eu preciso, não só tecnicamente, mas na parte comportamental. Nossa, é tão importante, você vai falando, ao longo da minha vida também vão aparecendo vários insights assim, do que eu vivi, inclusive, como veterinário. Né? O veterinário em si, tanto o veterinário, que é muito técnico, tem a universidade técnica, como muitas das vezes os gestores, que são veterinários, né? Que trabalham com veterinários. Essa linha entre técnico e comercial, essas conexões são extremamente importantes quando a gente fala de uma distribuidora de produto veterinário, quando a gente fala de uma indústria, de um laboratório, de uma clínica, de um hospital, esses processos. E muitas das vezes o gestor está tão ali imerso na roda comercial que ele não consegue ter essa visão estratégica do quanto é importante a gente gastar o tempo com recrutamento e seleção. Até mesmo na seleção, né? A gente fala você falou muito bem agora, né, de encontrar pessoas que têm fit cultural com a empresa. E também
ganhar e investir tempo na seleção, né? Sobre isso, assim, sobre a seleção, você acredita que existe alguma ferramenta específica que a gente possa utilizar, assim, que seja acessível para o mercado veterinário? Você tem diversas ferramentas, tá, o Marcos, em relação hoje, por exemplo, na minha empresa, eu utilizo uma ferramenta até com inteligência artificial, não é caro, né, que é a ferramenta da GUP, né, aqui estou falando, é uma delas, né, então sim, fazendo uma propaganda aqui para a GUP, porque eu sou muito feliz com eles, mas eu vejo que a ferramenta, ela é secundária. Primeiro você tem que saber o seguinte: como que é o meu processo, como que eu estabeleço quem eu quero bem. Eu vou te dar um exemplo disso, porque eu tenho um processo muito mapeado dentro da minha empresa. Como é que eu faço? Eu divulgo a vaga, eu recebi a vaga do cliente, né, que eu trabalho muito com a alocação de profissionais para gerenciar projeto ou processo dentro das empresas. Então eu crio lá o perfil e começo a divulgar. E dentro do processo nosso mapeado, eu estava lá dizendo que assim, antes, eu vou divulgando essa vaga, toda nova vaga, eu crio uma vaga, divulgo, entrevisto, vejo o melhor candidato e mando para o cliente e tal. Em determinado momento, por mais que você tenha um processo mapeado, você tem que questionar aquilo que você tem. Então, por exemplo, veio uma analista de fora e olhou e falou assim: poxa, mas por que a gente não reaproveita de processos anteriores? E aí a gente caiu uma ficha. A ferramenta te proporciona fazer isso, mas você precisa ter o clique para isso. E aí eu comecei a ver qual é a vantagem de fazer isso. Eu já tenho pessoas que eu entrevistei, boas pessoas, eu reduzo o tempo de entrega de um candidato para o cliente, eu melhoro a satisfação, né, de que aquilo todo mundo reclama, porque o meu sistema, eu cadastro o currículo, ninguém me dá retorno, então eu melhorei o retorno para os candidatos, então isso eu aumento a satisfação do cliente, eu reduzo meu tempo dentro da empresa com pessoas para entrevistar, para contratar, mas olha só, uma simples questão, e aí você tem a pessoa sabendo questionar o processo, você ter o processo para questionar, porque muitas empresas falam: eu não sei, eu preciso melhorar o meu processo, mas você nem sabe como acontece, então você não sabe nem como melhorar, né? O tal do existe, como é que funciona hoje? Aí depois que como funciona, você o que eu posso melhorar? E depois não é porque dizer que eu mapeei, que eu fiz, que eu botei a ferramenta, que isso roda. Você precisa estar o tempo monitorando. Por que isso? Semana passada eu peguei um caso onde estava divulgando a vaga de novo, mas você falou assim: pô, a pessoa entrou nova. Ah, mas eu dei o processo para ela ler. Mas quem garante que ela leu, que ela entendeu o que você está fazendo? Então isso aí é um investimento perene, não adianta. Isso é igual cortar custo, né? A unha, né? Corta a unha cresce. Cortar custo, o custo cresce de novo. E o processo mapeia, você tem que de vez em quando revisitar, olhar e melhorar o processo constantemente. Então tem que ter alguém zelando por isso, né? Então isso é uma coisa que realmente precisa cuidar. Mas você tem diversas ferramentas, mas é importante você dizer o seguinte: como que eu quero, quais são os processos, os momentos da verdade da contratação desse profissional. Eu faço questão de, por exemplo, todo mundo vem para o meu time para entrevistar, olhar, entender, ver o que a pessoa... Porque às vezes está o currículo, mas o que está por trás do currículo dessa pessoa? Qual a história que está por trás? Algumas perguntas básicas, alguns questionamentos, para você entender esse momento, porque às vezes a pessoa é muito boa, mas não é para aquele momento para estar na sua empresa, né? Então é a pessoa certa no lugar certo. Pessoa certa no lugar certo. Esse é um insight poderoso aqui para a galera do podcast, até porque isso não é perder tempo, né? Isso é investir e pensar também que no futuro próximo, eu sei que você, como professor, também conselheiro do PMI aqui no Rio, se especializou muito em processos ágeis, né, para entregar resultados. Mas o quanto é legal, né, ter essa visão de que precisa ter alguém ali também com a inteligência, porque nada adianta ali o dado, a informação, a ferramenta, se não tiver também quem execute, quem lidere, quem consiga perceber isso, né? E o nosso mercado veterinário, a gente tem muitos profissionais que ainda são negligenciados. Por exemplo, os propagandistas, né? Eles fazem ali a prospecção, eles conversam com os médicos veterinários, eles têm que levar a informação técnica, científica, mas eles não têm o trabalho deles mensuráveis. Então eles vão lá, entregam a solução, a amostra muitas das vezes, e aí se reflete ali no sell-out, que a gente chama, na venda ali da distribuidora para a indústria. Você acredita que existe uma ferramenta ou até mesmo como as indústrias sem ferramenta podem avaliar um profissional desse que não tem ali, porque assim, o vendedor, a gente tem que ele tem um copo, ele vendeu um copo, ele está performando bem. O profissional que vende influência e persuasão, como a gente na gestão de pessoas pode mensurar o trabalho dele assim, com uma das suas ferramentas que você já conheceu?
Eu acho que uma das ferramentas que você tem primeiro é de autoconhecimento, né? Então, assim, se você quer melhorar as pessoas, você precisa que as pessoas saibam como elas funcionam, né? Para você antes de começar no desenvolvimento. Mas a gente está falando aqui de dados, né? Se eu quero pegar uma amostra naquela região, de como que eu posso melhorar dentro de uma região, dados estatísticos. Você tem lá um representante, um médico, então você precisa ter esses dados, ter um sistema, e para você conseguir coletar essas informações, na verdade tem um monte de dados soltos, você coletar isso num BI, de uma forma que você possa traduzir isso em informações para a tomada de decisão. Vou te dar um exemplo. Você tem um cara bom para falar disso, né? Que você tá lançando aí uma ferramenta que vai ajudar muito, né, esse público. Mas eu tenho um exemplo, por exemplo, de um cliente nosso, né, que você tem dados. Por exemplo, eu vou falar aqui que é Super Gás Brás, isso é dado do público. Você vai lá no Sempre Gás, no site lá Sempre Gás, então bota aí no Google Sempre Gás. Quem tem bujão de gás, né, em casa, por exemplo, eu moro numa casa que ainda não tem gás encanado, mas ele tinha dados, aqui compra tanto de gás, aqui essa região utiliza gás, isso aqui eu tenho um depósito, então você tem um monte de dados espalhados. O que eles fizeram? Eles criaram um projeto, né, dentro lá da estratégia da organização, como é que eu melhoro a minha eficiência, diminuo o meu estoque, aumento a minha rentabilidade. Eles pensaram num projeto. Qual é o projeto? Sempre Gás. O que é esse Sempre Gás? Botar uma balança, projeto simples, botar uma balança embaixo de cada bujão de gás, e o cara compra o gás, bota ali em cima, e ele consegue, pela nuvem, saber quanto o cara está gastando de gás. Ele, o gás, a região, quanto que tem de gás no depósito. Então você transformou vários dados numa informação para tomada de decisão. O que te diz isso? Eu não preciso carregar tantos botijões de gás para aquela região, eu não preciso aumentar o meu estoque, eu diminuo a quantidade de caminhão para lá, eu diminuo a quantidade de diesel para lá, ou então eu posso remanejar dessa região para outra região, eu atendo melhor o cliente, eu fidelizo o cliente. Olha quanta coisa você consegue fazer quando você consegue juntar esses dados em informação para tomada de decisão. Né? Então, não sei se você gostaria de falar um pouquinho como que é esse sistema, esse seu BI que você está fazendo, mas o que eu posso dizer é o seguinte: comece pelo básico. Você tem lá o Excel, que é uma das melhores ferramentas que eu já vi na vida, né? Então as pessoas ficam buscando um sistema. Cara, começa no Excel, começa a botar ali os dados, começa a trabalhar esses dados de forma pequenininha, daqui a pouco você vai tendo informação e você vai melhorando. Porque às vezes você quer começar de algo muito grande e não consegue tomar a decisão. Mas eu estou dando só um exemplo aqui de um projeto que nós gerenciamos junto com esse cliente, que é um motivo de orgulho, que a gente está lá há 11 anos nesse cliente, mas que trouxe, olha quanto resultado que você tem. E olha só, questão de fidelizar o cliente. Depois que eu estou com o aplicativo para saber quanto eu tenho de gás, e pior, eu só pago pelo aquilo que eu utilizo. Né? Olha que interessante, eu não preciso ter mais não sei quantos botijões para se vai faltar. Não, o cliente já tem essa informação. Eu deixei o fornecedor entrar na minha casa e pegar essa informação e gerenciar isso. Né? Olha que interessante. Mas a partir da comodidade, o cliente me vendeu benefício, o fornecedor tem benefício, né? O cliente recebe esse benefício. Nossa, eu como veterinário, né, e é o propósito aqui do podcast, né, trazer pessoas assim que têm tanta relevância para o mercado mundial, né, do Brasil aqui como você, porque inclusive quando eu estava ali, terminei a graduação, né, de veterinário, fui fazer o MBA em Gestão e Marketing, escutar pessoas de fora do mercado faziam assim com a minha cabeça, né? Você falou do Sempre Gás. Dá pra gente pensar em várias alternativas para o mercado veterinário. Eu ficaria feliz que tivesse o Sempre Ração, né? Aí, por exemplo, tá vendo? Você como cliente pro Zeca, né? Pro Zeca lá, né? O Sempre Ração. Aí, que legal. Um aplicativo tocou aqui, tá em 80% a ração do Zeca. Opa, pode emitir já o restante, meu cartão de crédito tá lá. Então, assim, essa conexão cliente-fornecedor, olha isso onde nós chegamos, né? Em todo o ecossistema veterinário, né? Desde lá do laboratório, indústria, ao propagandista, ao veterinário que atende ao consumidor final, quando isso está tudo interligado como uma solução, levando valor ali para quem faz parte do sistema, o dado, a consequência ali é algo magnífico. Você consegue abrir ali a cabeça tanto do empresário, até mesmo em ajuda para esses profissionais que estão ali performando. Né, e fica a dica aqui, né? O sempre Ração. O Sempre Ração e o Sempre Remédio, né? Eu passei em 6 farmácias. Será que o propagandista está rodando bem lá e tem desse remédio, né? Nas 6 farmácias? Então, assim, é uma coisa... inteligência, né? Quais são os pets que tem na região, né? E essa indústria está trabalhando bem essa região, não tem desse remédio, só uma que tem. Então, assim, são coisas que hoje em dia você tem muitos dados, mas você precisa parar, pensar,
trabalhar em cima disso para você gerar informação para tomada de decisão. Investimento que vai trazer resultado. Que você falou até, bacana você ter falado isso, você falou lá do caderninho lá do seu Jair lá, do mercado, né, que hoje a gente chama de CRM, ferramenta de relação com o cliente, e muitas empresas têm um CRM robusto, mas quem pode e quem vai e como vai fazer para gerenciar essa ferramenta, né, para ter estratégia ali que vai refletir resultados na ponta, né? Você tem alguma experiência legal assim, de CRM? Eu tenho uma experiência muito interessante de CRM, né? Hoje eu até brinco assim, eu vou ser muito sincero, meu melhor CRM hoje é o LinkedIn, né? De que eu trabalho lá CRM no sentido de contato só, né? Mas porque está sempre atualizado, e esse é o grande desafio, você conseguir ter um CRM sempre atualizado. Mas eu te dou um exemplo de um mini CRM, de algo que era muito comum na minha vida lá atrás. Eu tenho minha filha, vai fazer 18 anos agora, mas ela tinha uma doutora Simone, eu brincava com minha filha, cara, vem ela passar a sacolinha. De 4 em 4 meses, ela ligava e falava, pai, mãe, tá na hora da Ana Júlia voltar no dentista. Primeiro momento aquilo me incomodou, mas depois eu falei assim, ela já me ligava, a secretária já ligava, tá na hora ela já era até bem positivo, tá na hora de agendar a consulta da Ana Júlia, e a doutora tem disponível, eu sei que para vocês é melhor na sexta ou na segunda, no final do dia, e qual é o melhor, data tal. Então aquilo ali era um exemplo para mim de CRM, porque ela assim, ela conseguia fazer a venda dela recorrente, né? Ela já tem informação, mas aí eu falo, quantos dentistas você já foi e que já fez preencher aquele formulário todo, seu endereço, seu telefone, né? E o cara nunca te ligou para saber se a sua obturação caiu, tá na hora de revisar a sua obturação. Olha do nível que a gente chega, né? Então não adianta pensar no CRM sofisticado ou no caderninho se você não fizer nada. Não tiver um plano de ação. Não tiver um plano de ação, né? É a atitude, né? Que você faz em relação a isso, e muito na visão de como que o cliente vai se sentir atendido e como que isso vai traduzir em resultado para você. Nossa, isso, olhando assim, né, a figura do CRM, do dado ali, mais bonito que seja, ou até mesmo um caderno Excel, se não tiver uma pessoa estratégica para comandar isso, não vai trazer em resultado. Pelo contrário, isso pode até gerar uma percepção ruim ali na experiência do cliente. Até mesmo a forma de abordar, você colocou, né, era um tom até impositivo. Isso tudo é estratégia, é posicionamento, é treinamento do funcionário. Foi pensado, foi planejado. Treinamento do funcionário. Então aquela secretária já sabia como abordar, como fazer, e aquilo dava um resultado. Né? Então é algo que você fala assim, o resultado, eu costumo dizer, né, eu gosto muito de futebol, e para quem Qual aqui, é o teu time? Eu sou flamenguista, né? Então assim, tá aqui no podcast do Tricolor, mas faz parte, né? Mas tem um livro que eu recomendo, que é muito interessante para quem gosta aí de futebol e tem tudo a ver com negócio. A bola não entra por acaso. A bola não entra por acaso. A bola não entra por acaso. É um livro que conta a história do Barcelona do passado e como chegou ao sucesso que o Barcelona é hoje. Então, de pensar como você falou da contratação, para que posição eu contrato, que skill, né? O que eu preciso de comportamento, quem vai bater o pênalti. Então, assim, não vou falar muito mais porque vai tirar a graça do livro, mas tudo é pensado, inclusive quem vai bater o pênalti numa final, isso foi pensado lá atrás. Então, assim, e é por isso que a bola não entra por acaso. Fica aqui a dica para quem quiser comprar esse livro e fazer uma boa leitura. Eu amo ler, vou comprar, vou ler, vou te dar até um feedback, porque a leitura, né, também, a gente está aqui batendo esse papo super gostoso, trazendo bastante informação aqui para os nossos ouvintes, mas o quanto também a leitura promove isso. E a gente fala, e no início do podcast você falou uma coisa muito interessante, né? Todos nós somos vendedores, né? Esse estigma do profissional da saúde, do profissional técnico. Eu sou veterinário, eu sou dentista, eu sou nutricionista, eu não vendo, eu promovo a saúde, eu não posso falar em venda com o meu cliente. E esse podcast nasceu com esse intuito, de quebrar mesmo esse paradigma. O veterinário, o profissional da área da saúde, ele pode sim ser um vendedor, todos nós somos vendedores, né? E quebrar esse estigma, é óbvio que dentro dos limites éticos, né, de cada profissão, mas eu queria que você falasse um pouco, assim, Lauri, de uma dica mesmo, assim, para esses profissionais que têm esse bloqueio. O que a gente pode trazer para eles? O primeiro bloqueio é a palavra venda, né? Então, assim, você vai procurar alguém. Mas não é isso. Assim, tudo começa assim, do quanto eu conheço do meu mercado, daquilo que eu vou falar. E aí, isso primeiro é você conhecimento. Depois é o quanto que eu tenho de habilidade para
traduzir disso que eu conheço para algo que possa servir para o outro, né? Então, assim, habilidade de comunicação, investir em comunicação, isso vai ser bom para você na sua família, para você se comunicar melhor numa viagem, seja o que for, se comunicar bem, né? E aí tem a outra, assim, o que eu quero traduzir isso tudo, do meu conhecimento, do saber fazer, do onde eu quero chegar, né? Do plano, de como eu vou chegar, quem eu vou abordar. Então, o vender, e eu tenho, por exemplo, a minha esposa, excelente tecnicamente, sempre fala, não gosto de vender, mas sempre vendeu muito, porque vende pela experiência. Onde ela chega, ela conquista no sentido pelo conhecimento. Eu tenho um sócio também, Marco Valadares, que é a mesma coisa. Ele fala, não gosto de vender. Mas toda vez que ele chega na frente do cliente, ele encanta pelo conhecimento. E você quer comprar aquele conhecimento. Então ele é um vendedor, indiretamente, que ele nem sabe o quanto que ele vende, né? Então essas pessoas têm um valor imenso. Só que tem que perder um pouco essa coisa do, eu sou vendedor. Não, você quer melhorar a vida das pessoas, você quer melhorar o resultado da organização através do seu conhecimento, daquilo que você sabe, da forma como você se comunica, da forma como você sabe fazer, traduzir isso. Então não é para qualquer um, mas você precisa investir, né? Então, assim, e eu falo muito, assim, investimento é a palavra, investimento em tudo, em relacionamento, em quem você conhece, quantas pessoas você conhece. Quando me convidou aqui, eu falei, pô, eu sou do mundo VET, mas é importante conhecer sempre gente nova. Em algum momento, quando você menos pensa, alguém vai assistir isso aqui que vai lembrar de você, que te conhece e que vai te procurar. Então, é esse investimento que eu falo. Não existe retorno sem investimento. Então, às vezes, a pessoa está lá, poxa, porque isso não deu certo? E é sempre a culpa do outro. E ele tem que olhar assim, quanto que é o meu protagonismo, o que eu posso fazer acontecer. E aí, uma dica que eu dou, investe em estar com pessoas, em estar em treinamento, em estar em palestra, em estar em evento, porque é onde você vai trocar, você vai aprender coisa nova, você vai trazer coisa nova. Então, às vezes, antes de querer sair fazendo alguma coisa que você escutou, vai para dentro de uma sala de aula, entende? Troca com outras pessoas, visita outra empresa, pergunta como alguém já fez, né? Entende? Vai buscar saber, né? Pô, pensei aqui, eu quero fazer o sempre ração, procura quem faz sempre gás, procura quem faz o sempre alguma coisa. Sim. Não precisa errar onde alguém errou, né? Então tem muita informação hoje, inclusive a inteligência artificial, né? Então, por exemplo, estou planejando agora um congresso, o Congresso Nacional de Recursos Humanos, né, da BRH aqui no Rio de Janeiro. Vai ser esse ano, hein? Vai ser esse ano, vai ser em junho, 11 e 12 de junho. Para todos do mercado. Todos do mercado. Pessoal veterinário que quiser acompanhar a tendência de como gerenciar pessoas, como fazer avaliação de desempenho nesse congresso, um evento para 3 mil pessoas na Marina da Glória. Caramba. Esse evento acontecia aqui na Barra para 1.000 pessoas, vai para 3 mil pessoas. E eu estou ajudando a fazer dentro do comitê de gestão. Vamos fazer uma análise de riscos. Pô, cara, é muito grande. Eu perguntei lá no chat GPT, ele me trouxe lá 60 riscos, positivos, negativos. Eu só tive o tempo de olhar e falar o seguinte, cara, deixa eu validar isso se faz sentido. 95% faz todo sentido. Então tem muita informação hoje, mas você tem que saber trabalhar. Que o chat GPT vai tomar o seu trabalho. Vai nada. Né? Eu tenho que saber perguntar para o chat GPT. Né? Criar o prompt lá, perguntar bem direitinho, avaliar e depois criar as respostas. Inclusive ele me dá as respostas para os riscos também, mas eu tenho que saber avaliar se faz sentido ou não, mas eu tenho que levar isso para um grupo para validar, não adianta eu só achar que isso é. Então assim, isso nunca vai ser substituído, essa habilidade. Que legal, você me remeteu a um livro que eu li recentemente, que é uma pergunta mais bonita, né? E o autor fala exatamente que cada vez mais as habilidades mais reconhecidas serão aquelas que o profissional consegue ouvir bem e fazer perguntas inteligentes. Porque a solução, o chat pode estar aí para trazer, né? A execução ali da solução, o chat está ali. Mas quem vai fazer a pergunta? Exatamente. Quem está na sua ponta, dentro da sua distribuidora, do seu laboratório, da sua veterinária, fazendo a pergunta para o cliente? Então, desenvolver, quem é gestor, as habilidades que são importantes para o próximo ano, para os próximos 2, 3 anos, de desenvolver, sim, a habilidade de perguntar bem, né? Isso é a máxima hoje, dentro tanto da gestão de pessoas, até no mundo veterinário, porque se a gente ficar naquela de, precisamos executar e não tem quem executar, a gente sai do cunho estratégico, né? O quanto que você vê também grandes empresários, Lauri, assim, que
hoje participam tanto da operação, ali de estar ali no dia a dia, quanto que é importante dividir esse tempo entre estar na estratégia e estar na operação? Eu estou te perguntando isso, que esse é um sofrimento de muitos donos de hospitais também, veterinários, tá? Eles, por vezes, estão atendendo ainda. Então, quando ele tem que descobrir ali que ele tem que sair um pouquinho da operação para ficar mais estratégico, ou não? Qual é a sua percepção? Eu sempre tive esse conflito também, tá? E o quanto que eu ainda precisava estar na operação. E eu acho que a pandemia me ajudou, me separou um pouco da operação e eu tive que ser mais estratégico. E ali eu aprendi que o meu lugar tem que ser cada vez mais estratégico, né? E eu tenho que me cercar de gente boa para cuidar do operacional. E eu tenho que garantir que esse operacional esteja acontecendo. O que é isso? Você está presente no momento certo, mas eu não preciso estar fazendo, orientando, eu tenho que saber delegar. Então isso que é importante, você ter boas pessoas junto com você, saber delegar e você conseguir ter foco em criar coisas novas. Você precisa ter tempo para pensar em boas coisas. Eu levei bastante tempo para entender que eu sou um cara criativo, né? Que eu gosto, mas eu entendi a criatividade como criar um copo novo, não sei o que. Não, criativo, às vezes criativo no processo, de dar boas ideias, de trazer isso aqui. Mas eu consigo fazer isso porque eu me dedico a um tempo de pensar nisso, para isso. Um tempo meu produtivo de manhã cedo de parar, pegar um café e ficar, pô, tô pensando em alguma coisa aqui. Como é que eu vou abordar um cliente novo? Eu quero entrar numa conta nova, ou quero trazer uma solução diferente, né? Mas assim, eu também não posso fazer isso tudo sozinho. Eu tenho que pensar da ideia, orientar e fazer com que as pessoas façam. Então, assim, para os donos de hospitais, se você não faz isso, procure esse tempo, né? Porque a cobrança vai ser sempre muito grande se você não tiver esse tempo, né? A cobrança sua, né? Não só de fora, mas que você não está conseguindo produzir, não conseguindo trazer nome. E muitas das vezes é importante você, inclusive, ter tempo para ver a quantidade de coisa que você faz, né? E valorizar isso. E saber o seguinte, talvez tenha que achar pessoas que possam fazer essas coisas importantes e eu me dedicar a outras coisas. E deixar isso claro para o grupo, né? Olha, eu preciso sair de cena aqui, que eu preciso criar alternativas para gente, porque é um mundo muito, muito veloz. Existe treinamento em saber delegar? Que é o que eu acompanho desse empresário primeiro, o medo, né, de sair ali do operacional e algo não acontecer. Isso é um medo, claro, deles. E também a dificuldade em delegar. Muitos são centralizadores. Como fazer isso na prática? É um treino? É um treino. Eu sou um cara que, dentro de uma análise de perfil que eu fiz uma vez, que eu sou um cara muito controlador. Por que controlador? Porque eu acho que só eu vou fazer bem feito. E aí você tem que abrir mão, de algumas vezes, de que vai dar errado. E esse é o investimento nas pessoas. Apostar de que pode dar errado, mas que você vai treinar para fazer frio, certo, né? Sangue frio. Então, não existe um caminho sem delegar. Delegar é abrir mão. Porque de saber que você abrir mão e investir tempo em treinar, em acompanhar, em valorizar o erro, saber que aprendeu, não né, crucificar o cara porque errou, não. Errar faz parte do processo. Eu errei várias vezes, né? Mas delegar é isso, é você abrir mão. Muitas das vezes você acha que só você faz bem, mas você precisa abrir mão para conseguir deixar de ser refém disso, porque isso é quase que uma prisão. Você acha que não consegue nunca sair, e você consegue sair. Eu sinto muito que eu dou aula também na pós-graduação no gestão de MBA, no gestão do mercado pet. Eu tenho muito contato com eles, né? Então, o medo deles de sair da operação e de tirar férias. Você tem ideia, tem empresário no mercado veterinário que não consegue tirar uma semana de férias, que fica refém ali do WhatsApp, da equipe, não consegue. Então, pelo que eu pude pegar, ver se eu peguei assim, o centro assim, da mensagem. É treinar, né, em saber, sim, que vai errar, que vai acontecer o erro, né, olhar ali pelo erro, cobrar esse erro e começar aos pouquinhos, né, tendo essa visão ali. E saber uma coisa importante, que você é substituível. Né? Você só vê isso quando você está doente. Né? Quem já caiu doente sabe do que eu estou falando. Quando você cai doente, você olha e fala assim, cara, nada disso é importante. Eu posso abrir mão de tudo. A minha agenda está livre hoje. E é nessa hora que você vê o quanto que é importante você ter uma equipe treinada, para você poder ter tempo, inclusive, de ficar doente. Né? Senão você não tem tempo de viajar, mas tem tempo de ficar doente. Então, assim, isso é uma equipe treinada. A ponto de falar assim, eu consigo delegar, eu consigo sair, não vai ser 100%, mas o meu nível de tolerância é não ter os 100%.
Né? Então é uma questão também de você também, uma mudança interna sua, de conseguir fazer isso também, porque tem vantagens, né? Você abre mão, mas também você tem um retorno do outro lado. E quando você consegue fazer isso? Eu sei lá que a DC ela é especialista em treinamento de pessoas, né? Então, quando você já conseguiu, passou dessa etapa, o quanto é importante a empresa investir em treinamento hoje? O primeiro, voltando até um pouquinho assim, o primeiro passo é você reconhecer que você precisa, tá? Então você não consegue mudar aquilo que você não reconhece que é algo que você quer mudar. E a empresa pode ajudar, e aí a gente está falando até de executivo, de olhar e falar o seguinte: o que é disso aqui que você não precisa mais fazer? Né? Então ajudar a pessoa nessa gestão de tempo, porque às vezes é muito comum o chefe falar, não, você precisa melhorar seu tempo, lógico, mas você passa tudo para ele. É conseguir olhar dentro da cadeia de valor se o que o Marcos está fazendo é o que mais vai dar resultado para a organização. Talvez você esteja pagando caro pelo Marcos por o que ele faz. Por que você não desafia o Marcos ir para uma outra esfera? Né? Então alinhar esse propósito do que a empresa espera de você também é muito importante, porque senão você pega lá o cara que só sabe te cobrar, te colocar mais e fala que você tem que melhorar o seu tempo. E aí você não consegue produzir, não consegue ir cedo para casa, não consegue ficar com sua família, não consegue viajar. E aí no fim você é um cara mais cansado. Então assim, e tem chefe que fala, não, precisa aprender isso. Mas quando você está no treinamento, ele pega o telefone e te liga o dia inteiro. Não, sai daí, precisa resolver. Então assim, não existe retorno sem investimento. Então você precisa investir em treinamento, você precisa investir em tempo, você precisa investir em processo, você precisa investir na qualidade do que você quer, né, do quais são os resultados, o que vai realmente fazer diferença. Que eu costumo dizer também, né, na parte de gestão de projeto, nós estamos com vários projetos, estamos fazendo um monte de coisa. Legal, as coisas acontecem, mas é isso que vai dar o resultado do que você quer? É isso que vai realmente materializar seu objetivo estratégico? É isso que vai trazer o resultado para a sua empresa? Porque às vezes você pode estar lá com um monte de iniciativa, um monte de projeto que está tomando tempo, mas que não vai dar o resultado adequado. Por isso que é bom do planejamento saber para onde eu vou, saber claramente para onde eu vou, e é o desdobramento. E como que eu materializo isso? Através dos projetos. Mas não adianta gerenciar bem um projeto. Eu tenho que gerenciar bem os melhores projetos para aquela empresa ou para aquele conjunto de iniciativas que possam materializar a minha estratégia. Né? Nossa, e você está falando assim, eu consigo até fazer essa autorreflexão. Assim, hoje o que é importante, hoje o mais valioso talvez seja o tempo da pessoa, né? O tempo do empresário, o tempo dele saber fazer essa gestão, o tempo dele, sim, saber liderar, saber delegar, como fazer isso, se dedicar a fazer isso. Isso é tão importante, que eu vejo muitos empresários, inclusive, chegando ali no momento que não consigo mais cobrar daquele funcionário ou daquele colaborador, porque ele sempre me diz que está fazendo determinadas funções que ele não consegue cumprir as outras. Então, se não passar por si mesmo, dificilmente você vai conseguir ele delegar. Dentro dessas empresas, assim, Lauri, que você acompanhou ao longo da sua trajetória profissional, eu sou um cara que gosta muito de padrão, assim, de números, de dados, né? O que você pode dizer assim para o empresário hoje, que empresas de sucesso, que a gente falou agora nesses últimos minutos de muito de problema, né? Mas qual é o padrão assim que você observa numa empresa de sucesso? O que o empresário faz? Assim, tem alguma coisa assim que a gente possa dizer com algumas palavras que é importante ele não perder a consistência? Sim, é ter muito claro quais são os objetivos de onde você quer chegar e não só você ter, mas você comungar isso com todo mundo, né? E aí, que às vezes você vê em empresa pessoas que vão lá todo dia trabalhar, apertar botão, preencher papel e não sabe o quanto que aquilo ali está interferindo no resultado da organização. Então você saber muito bem qual é o resultado e um senso do que as pessoas sabem assim, por que eu estou fazendo isso? O que eu vou alcançar com isso? Muitas coisas é questão de métricas, né? Se eu não sei para onde eu vou, quanto eu quero aumentar o resultado, aumentar em quanto? Então ter esse caminho, né, bem planejado é importante. E depois o como, tanto bons projetos quanto processos, né, que eu possa realmente melhorar o tempo. Mas aqui as coisas acontecem. Pô, não acontece a que custo? Quantas pessoas estão ficando doentes por mês, por ano? Então, assim, você melhorar a relação dos processos, o que de fato... Tem muita coisa que às vezes a gente vê numa empresa que as pessoas estão fazendo, mas não sabe nem por que estão fazendo. E muitas vezes porque alguém mandou ela parar de fazer aquilo. Está apertando o botão. Né? Está apertando o botão. Então é importante você ter um pouco dessa visão, porque senão a gente fica falando de humanizar, fica falando um monte de coisa, mas assim, humanizar é isso. É você conseguir deixar o cara poder terminar o expediente dele, conseguir curtir a vida dele.
Porque no fundo, para que a gente trabalha? Sim. Eu acho que essa que é a questão. O que cada um quer como resultado do seu trabalho? Né? A empresa quer lucro, legal, mas quais são as minhas métricas pessoais? Né? Então, isso eu acho que é uma coisa importante, balancear isso. Né? Então, assim, você trazer boas pessoas, pessoas que queiram juntar na sua cultura, que queiram chegar no seu resultado, na sua métrica, não só queiram um emprego, um salário. Eu acho que isso já está passado. A gente está vendo jovens chegando aqui, eles querem propósito. Por que eu estou trabalhando nessa empresa? Né? E aí a grande dificuldade é como é que eu alinho, né, os propósitos desses jovens com o que eu estou fazendo. Eles não querem mais seguir uma liderança, aquela coisa que todo mundo fala, não, cara, qual é o propósito disso tudo? Por que estão fazendo? O que me inspira a acordar todo dia e vir para cá? Então, senão você vai acabar sendo aquela máquina que você vai moendo gente, vai botando gente, vai saindo gente, é isso que você quer? Então, eu acho que achar o propósito maior dentro de uma organização, conseguir engajar as pessoas dentro desse propósito, ter bons processos de como isso vai acontecer, porque senão você acha que também tem muito modismo, né? Vão transformar isso, vou fazer aquilo, e assim, tá, mas por quê? O que isso vai dar de resultado? O que isso vai aumentar? Crítico, Pensamento crítico, né? Por que eu estou fazendo isso? E eu digo, isso é de tempos em tempos. E não adianta fazer sozinho, você tem que trazer o time, que é o tal do team building, para repensar, trazer todo mundo para fazer parte dessa organização. Nossa, e é tão incrível isso, quando a gente tem essa percepção, né, essa liderança com propósito. Né? Você tem visto muita dificuldade assim, do empresário lidar com a nova geração que está no mercado de trabalho? Por quê? Por conta desse intervalo de gerações, da mudança do mundo, que é importante todo mundo acompanhar, ou até uma falta de esforço de tentar entender e mostrar o porquê das coisas acontecerem? Eu vejo que a gente precisa realmente investir, e aí não dá para padronizar, né? Então, assim, por isso que eu falo assim, você tem que investir que a liderança possa olhar isso para o time, porque nem todo mundo é igual, né? As pessoas têm necessidade diferente. Então, mesmo o jovem, assim, o que traz hoje de percepção de valor? E você tem que adequar essa organização. Mas já passou do ponto também de achar que vai botar balanço, sinuca, não sei o que isso vai dar resultado. Com certeza. Que um monte de empresa já viu que não é isso. Né? Então, assim, é importante a gente realmente ver, identificar o que essa pessoa tem de expectativa sobre a organização. E pode ser que você tenha falar para ela assim, olha, dentro da nossa cultura isso não vai acontecer, isso não vai ser. Então esse alinhamento de propósito, então isso é constante e você tem que disseminar isso dentro da organização, porque senão fica uma utopia, né? Que a empresa feliz, que a empresa não sei o que, assim, alinhar isso dentro da cadeia, né? O diretor com o gerente com os analistas, com os supervisores, então ter isso muito de um acompanhamento constante de onde nós vamos, o que a gente está fazendo, qual é o propósito, né? Porque muitas vezes assim, o propósito de uma empresa é ter resultado, ganhar dinheiro. Sim. Né? Principalmente, cara, a gente volta ali no início, né, da comunicação, né? O quanto é importante, de novo, ouvir bem. Porque eu tenho vários casos sobre, às vezes, você acha que para aquela pessoa o motivador é o dinheiro. E às vezes não é. Às vezes é só ele ter o senso de pertencimento da empresa. E aí se passa anos da pessoa performando ali talvez 10% da capacidade dela ali dentro do trabalho, da empresa, apertando o botão, como você muito bem falou, e aí acaba tendo um turnover muito grande. O mercado veterinário ele sofre muito com isso, Lori, com esse turnover. Tem alguma... Dentro da sua experiência, assim, sua vasta experiência com relação à gestão de pessoas, treinamento, ali na DC também, tem... É legal o quê? É acompanhar essas métricas dentro da empresa, é legal ter um plano de desenvolvimento. Eu queria um norte assim, para o nosso segmento. Eu trabalho com desenvolvimento durante muito tempo e a gente acaba sendo chamado para diversas áreas. Primeiro passo é medir, ter um controle, poder medir isso. Em alguns casos, assumir que nessa área, nesse negócio, vai ter turnover. Então é importante você também ter muita consciência da realidade, clareza do que você quer. Não, porque seu contrato pagando baixo, não tem plano de carreira, não sei o que lá. E tem uma série de coisas que eu acho assim, cara, isso é inerente, vai ter turnover. E não adianta você fazer mágica, eu vou dar não sei quantos treinamentos, não vai segurar. Então, ter estratégia para diminuir o turnover, ou então melhorar os benefícios, coisas nessa linha, aumentar uma participação no resultado, um indicador melhor. Então, assim, tem coisas que as empresas vão trabalhando, mas tem coisas que você tem que investir, que assim, vai fazer parte. Né? Eu aprendi com o Paul Dinsmore, que foi um dos meus mentores, né? Ele falou assim, cara,
A área administrativa, em determinado momento, ninguém fala isso, mas eles vão tendo reajuste ao longo de 5, 6, 10 anos, 15 anos. É uma área que vai ficando cara. Então vai ter que ter um turnover natural, né? E aí você assumir que isso faz parte do negócio, né? É a lei. Então, assim, como é que você prepara essas pessoas, talvez, para subir, para ir fazer outras funções ou se desenvolver? E aí, por outro lado, você também, como gestor, de vez em quando tem que acompanhar essas pessoas e cutucar, assim, o que você quer da sua vida? O que você está fazendo, para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, estimular desempenho, estimular desenvolvimento, né, crescimento, para onde você quer ir, porque senão fica parecendo que é uma empresa que tem que fazer tudo pelo profissional, e essa era já passou, já acabou, não volta mais. Nossa, eu costumo dar um exemplo também. Eu tive um aluno em Florianópolis que uma vez era um aluno inconformado que veio falar, professor, mas olha, eu já tentei fazer isso na empresa, já tentei fazer aquilo, já tentei não sei o que lá, e não dá resultado, mas você já tentou isso? Já tentei, mas não fez. Cara, já pensou em sair da empresa? Então a gente tem que saber muito bem qual é o papel de cada um, né? O que é possível fazer, né? Então, assim, eu acho que às vezes as pessoas vivem num conto de fadas que não existe muito hoje dentro das organizações, dentro do mundo corporativo, dentro do momento que a gente vive como um momento capitalista, que né? Por mais que você queira humanizar, mas negócio vai ser sempre negócio, vai gerar riqueza, né? Então, assim, esse papo de adaptar essas percepções, essas intenções é importante dentro da organização. Então é disseminar isso também, ó. Você precisa cuidar do seu desenvolvimento, apesar de você. Então fica aquele sentimento de traição. O cara saiu porque a empresa me traiu, o cara me mandou embora. Às vezes você fala assim, cara, é o mais natural que tem, contratação, demissão, faz parte. Lógico que a gente contrata para ficar vários anos, mas cada vez mais esse ciclo, né, tá diminuindo. Eu que trabalho por projeto, tem início, meio e fim, cada vez mais comum, né, você saber que seu ciclo inicia e termina. O mais importante, assim, como eu estou preparado e as empresas estão preparadas para fazer isso da melhor maneira possível. Eu acho que esse que é o recado. Nossa, que insight agora. Passou ali nossa 1 hora de um papo rápido, né? Super gostoso. Eu, de novo, quero muito agradecer seu carinho de estar aqui, sabe? Ter aceitado esse convite. Pra gente é muito importante, eu aprendi muito. Eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais e seja muito bem-vindo aqui sempre quando quiser, a casa é sua. Obrigado por tudo, Lauri. Legal, Marcos. Obrigado aí, você também. Gostei do nosso bate-papo, eu gosto de falar do assunto, você vê que o tempo vai passando, vai fluindo, e que as pessoas possam me procurar aí no LinkedIn, o Marcos vai colocar na credencial aí, para a gente continuar trocando ideia. Eu sempre aprendo muito, né? A gente fala assim, as pessoas me procuram, eu quero trocar ideia, quero saber. Toda vez que eu estou trocando ideia, eu estou ouvindo histórias e eu aprendo muito também. Eu acho que se eu puder deixar, o maior legado que eu tive até hoje é investir em desenvolvimento. Tá em bons cursos, acabei de fazer recentemente um curso no IBGC com só gente fera lá. Então, isso eleva a sua régua, né? Você ouvir coisa nova, ver gente diferente, a gente está falando um monte de coisa. Então, é importante estar em evento, né? Então, assim, isso te traz motivação de querer aprender mais, de saber coisa nova, poder trazer assunto. Então, assim, invista em desenvolvimento, né? Tanto empresa quanto pessoa física. Investir em desenvolvimento, né? É o cara que está lá pensando, né, em só representar uma empresa de medicamento, não sei o que. Cara, o que mais você pode fazer, cara? O que mais você consegue fazer? Pensa numa ideia, né? Leva essa ideia, tenta fazer uma coisa diferente, né? Tenta se desenvolver. Eu sou um propagandista, mas eu vou pensar numa visão de projeto, de como eu posso, ou de processo, como eu posso melhorar. Traz essa ideia para a mesa. Então, assim, seja protagonista. Seja protagonista. Que de vítima... Né? De vitimismo, o mundo já está cheio. Nossa, obrigado. Pessoal, esse foi o nosso episódio 2. Espero que você tenha promovido grandes reflexões aí. O Lauri foi incrível aqui conosco, eu aprendi muito. Acompanhe a gente aí, que a gente vai estar sempre junto, sempre conectado. Na descrição do vídeo tem ali os contatos do Lauri também. Fale com a DC, fale com o Lauri, ele vai ter um maior prazer e orgulho em falar com vocês, tá bom? Muito obrigado aí, até a próxima. Até a próxima, tchau. Tchau.